Olá, meus irmãos em Cristo, que alegria poder estar junto com você em mais um dia da leitura da Bíblia. Até aqui nos ajudou o Senhor e vamos avante! Hoje começamos a leitura do livro de Daniel e logo nos primeiros capítulos já somos confrontados com uma verdade poderosa. É possível viver em um mundo corrompido sem se corromper. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, cercados por luxo, tentações e pressões, mas escolheram permanecer fiéis a Deus. No capítulo 3, veremos até onde essa fidelidade pode nos levar, mesmo diante de uma fornalha ardente. Que essa leitura nos ensine a coragem de permanecer firmes, mesmo quando tudo nos convida a ceder. Então, prepare a sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração e vamos começar a leitura. Paizinho querido, nos aproximamos da Tua palavra com reverência e fome de verdade. Sei que muitas vezes não entendemos os caminhos que a vida toma, mas cremos que o Senhor tem algo a nos ensinar mesmo na dor. Que essa leitura de hoje fale conosco, nos corrija onde for preciso e nos fortaleça onde nós estivermos fracos. Que entendamos mais do Teu coração e aprendamos a permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela 2ª vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei:
O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura,
na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não o adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto de seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Finalizamos mais um dia de leitura. A história de Daniel, de seus amigos e da fornalha ardente não é só sobre milagres, é sobre escolhas. Eles decidiram ser fiéis mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Preferiram arriscar a vida do que trair a fé. E isso nos ensina que o verdadeiro livramento vem depois da fidelidade, não antes. Deus não os poupou da fornalha, mas entrou com eles no fogo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fornalha, mas lembre-se, se você for fiel, Deus vai estar lá também. Não se curve, permaneça firme. A recompensa de quem permanece fiel não é apenas sair ileso do fogo, é sair transformado, mais forte, mais puro e mais cheio da presença de Deus. Eu vou deixar aí na descrição um link confiável que você vai poder se aprofundar um pouco mais sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor. É importante você estudar sobre isso, porque essa estátua tem tudo que ver com o tempo de hoje, com o tempo do fim. Que Deus te abençoe e nunca deixe de estudar a palavra do Senhor. Hoje, mais do que nunca, é o tempo de estudarmos as profecias. É como eu sempre disse, a Bíblia não é só para ler, é para ser estudada. E essa profecia de Nabucodonosor, esse sonho dele, tem tudo que ver com o tempo que nós estamos vivendo e a volta de Jesus. Então assista esse link, é um estudo muito aprofundado e vai valer a pena. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e aguardo vocês aqui amanhã. Fiquem todos com Deus.